noite. Estamos aqui ao som da música Rompendo em Fé. Não é? Eu quero dar um oi para todo mundo, não é? Ô Sérgio, obrigada, viu? Ah, meu marido entrando, não é? Todos aí com muito carinho. Olha, aqui tá friozinho, né? Então a roupa de inverno, gola olímpica, né? Assim é uma delícia. Eu particularmente gosto muito do frio. Gosto muito dessa temperatura, não é? Que cai, a lareira acesa. Então, glória a Deus por estarmos aqui nesta noite. Eu quero saudar a todos, eu quero abraçar a todos. Abraço virtual, um abraço virtual. Se sinta abraçado. Aí na sua casa, faz assim: eu também te abraço, pastora, né? Vamos nos abraçar, não é? Porque não há distância para nós. E então é uma delícia podermos estar conectados no espírito, na alma, estarmos conectados segundo o coração do Pai. Então, queridos, nesta noite nós vamos dar a continuidade do assunto, do tema que nós abordamos nesta manhã. Eu louvo a Deus porque de manhã foram quase 250 pessoas, quase 250 pessoas que participaram, que assistiram ao vivo, né? Agora, fora as outras que estão assistindo pelo YouTube, mas eu quero assim, que vocês possam abraçar essa mensagem, abraçar esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem um amor imenso por nós, que nesta noite possa haver um derramar do amor de Deus, que o amor de Deus seja derramado sobre nós, sobre a igreja aqui reunida nesta noite. E eu declaro que nada, nenhum espírito de distração, de perturbação, de incredulidade venha atrapalhar qualquer um de nós a partir de mim, não é? Então nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos cobertos pelo amor do Pai. Nós estamos cercados pelos anjos do Senhor que estão acampados ao nosso redor. E isso é maravilhoso, queridos. E pela fé nós cremos tudo isso que eu falei nesta hora. Amém? Amados, então nosso tema hoje é: sem fé não se tem intimidade com Deus. Então vou ler novamente o texto que está em Hebreus 11, do verso 1 ao 6, que diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Deus é espírito. E tudo que vem da parte de Deus é espiritual. Se move na atmosfera espiritual dos céus, do reino de Deus. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E é pela fé que entendemos, né, que temos a revelação em nosso coração. É pela fé que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Amém, queridos? E foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. E pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. E foi pela fé que Enoque escapou da morte. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado, ele foi transladado, ele foi arrebatado
para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As escrituras sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, queridos, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Amém? Já estou tomando água, meu marido. Meu marido já está perguntando se eu tomei água. Estou tomando muita água. Obrigada, meu marido. Beijo. Então, amados, hoje de manhã nós falamos que o que é fé, né? Vou voltar um pouquinho. O que é fé? Fé é um estilo de vida. É um estilo de vida. Fé, queridos, por que é um estilo de vida? Porque nós fomos recriados por Deus. A nossa natureza espiritual, o Espírito de Deus que habita em nós, ele precisa governar a nossa vida, precisa guiar a nossa vida, precisa nos conduzir pelo caminho que Deus determinou. E caminhar pelo Espírito precisa fé. Seguir a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, é pela fé. Crer na palavra, né, de Deus é pela fé. Então, queridos, fé é aquilo que nos liga a Deus. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível. Às vezes as pessoas querem praticar obras, querem ser bonzinhos, querem fazer caridade, querem assim ter um desencargo de consciência, porque às vezes ganha bem, é uma pessoa abençoada, então ele começa a querer fazer. Não. Tudo que precisava ser feito para nos aproximarmos de Deus, agradarmos a Deus, ter acesso a Deus, Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário. Então o nosso trabalho é descansar em Deus em fé, nos movendo segundo a sua palavra, segundo o seu Espírito. Estamos nos movendo no fluxo da graça e só moveremos no fluxo da graça se houver fé em nós. Então, fé, nós estudamos hoje pela manhã, são duas coisas. Fé é certeza e convicção. Certeza e convicção. Então, amados, e nós temos a origem da palavra certeza no grego, que é upostasis, que significa certeza e fundamento. Certeza, né, e fundamento. Upostase é a certeza. Upostase, falamos que o alicerce de uma ponte, de uma construção, é upostase. É a certeza, é o fundamento que ali está. E muitas vezes, queridos, o alicerce, muitas vezes não, sempre o alicerce está debaixo da terra. Nós não vemos, mas é upostase. Ele está ali, porque senão uma ponte não se manteria de pé, uma construção, uma casa não se manteria de pé se não houvesse absoluta certeza, comprovação, um fato real de que existe fundamentos ali enterrado naquele lugar para que dê sustentabilidade a um prédio. Nós ficamos de pé. Então, o piso, a terra que está debaixo, o fato de nós ficarmos de pé é upostase. Então, quando Pedro andou pelas águas, então ali era uma dimensão de fé sobrenatural. Ele não tinha nada debaixo dos pés, apenas a palavra de Deus. Mas nós temos debaixo dos nossos pés o chão.
a terra. Então, isso é fundamental. Isso é fundamental. E agora, nós vamos entrar na segunda parte, que é a convicção. A convicção também tem a sua palavra no grego, que é elegchos. Elegchos, que significa verificação pelo qual algo é provado ou testado. É convicção. É convicção, eu provei. É como se alguém fizesse um pudim de leite condensado. Eu tenho a convicção de que aquela receita, de que aquele pudim, fazendo da forma que eu fiz, eu tenho a convicção de que ele é bom. Eu tenho a convicção. É fundamento. Então, elegchos, a convicção é fundamento, é prova, é suporte, é segurança, é evidência, é a parte mais importante das coisas que se esperam, é a informação que tende a estabelecer fatos de coisas que não se veem. Então, eu posso chegar para vocês e falar, queridos, hoje eu não fiz pudim, mas hoje eu fiz um quibe cru. Hoje eu fiz um quibe cru, peguei uma receita aí de um chefe. Então eu vou dizer para você, o quibe cru estava delicioso. Eu posso afirmar para vocês. Eu tenho convicção disso, porque de fato eu fiz, provei, comi, a evidência de que aquela receita era boa é porque tinha um sabor maravilhoso, tinha uma cor maravilhosa, tinha um aroma maravilhoso. Então eu tenho certeza que essa receita que eu fiz, ela foi testada. Ela foi testada, então eu tenho convicção. Então amanhã, se vier uma visita em casa, eu posso fazer esse quibe. Porque eu tenho a convicção que vai dar certo. Porque verdadeiramente eu fiz, provei, testei, a evidência foram o paladar, o olfato e o aspecto, não é? Então, amados, e a palavra, o autor Paulo, na Bíblia, ele então observa que a fé não é um lado somente da moeda. Então, a fé é uma moeda que tem dois lados, não é? Então, é o upostase e é o elegchos. Então, é a certeza e é a convicção. Certeza e convicção. Então, a certeza é o caráter, certeza é o fundamento. Amém? É a base. A base, não é? Que é Deus. E o elegchos justamente é a convicção. Então, é a convicção que daquilo que eu não vi, eu tenho convicção. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento íntimo com Deus. Queridos, por isso nós falamos, é impossível alguém crer em Deus se não conhece a Deus. Se não conhece. Muitas pessoas chegam diante de Deus, mas não se entrega, não descansa, não tem certeza que Deus vai se mover e não tem convicção, É isso aí, Lud, não é? A fé, a experiência, a maturidade é caminho andado. Experiência com Deus é caminho andado. Então não basta você me ouvir, não basta você pegar um estudo ou ler ali na Bíblia. Por isso que o Senhor diz que nós não podemos ser apenas ouvintes, nós temos que ser praticantes. E essa palavra de Deus, ela vai ser fortalecida em nós quando eu a colocar em prática. Eu sei que Deus não me deixa só. Então, desde o momento do início que eu fui ungida pastora, eu tenho experimentado uma sustentabilidade, uma direção, uma orientação, uma revelação de Deus para com a minha vida todas as vezes que eu vou ministrar. Deus nunca me deixou só. Houve uma vez que eu me lembro que simplesmente a palavra que eu ia pregar
desapareceu, sumiu. E eu estava ali naquele púlpito vazia. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer? O Senhor queria uma noite de adoração. Então, eu tenho uma fé em Deus, na certeza de que a palavra dele é fiel e digna de confiança. E que jamais Deus me desampara. Eu tenho a certeza. Como Paulo. Paulo passou por muitas situações. Paulo vivenciou situações de perseguição, de naufrágio, de prisões, não é? Então, Paulo passou por muitas situações. E sempre ele vivenciou a experiência de Deus com ele. E ele falou, justamente na minha fraqueza, é que o poder de Deus em mim é aperfeiçoado. Então, queridos, se eu fosse ser pastora pela minha competência humana, pela minha capacidade, pelo meu intelecto, pelos meus estudos, eu não tinha chegado até aqui. Mas a minha certeza e a minha convicção em relação à minha fé, em relação ao meu Deus, é que verdadeiramente Ele traz à nossa mente, o nosso coração, a palavra certa e na hora certa. E isso é fruto de experiência com Deus, de caminhar com Deus, de vivenciar Deus, não apenas decorar a Bíblia, não, mas de nós experimentarmos na hora H realmente o agir sobrenatural do Senhor. E é maravilhoso, queridos, é maravilhoso. E tudo começa com pequenas experiências. E o Senhor diz, quem é fiel no pouco, Deus o colocará no muito. Muitas vezes a nossa experiência é pequenina. O Senhor nos prova nas pequenas coisas. Não adianta almejar as grandes coisas, porque não há atalho. Nós não podemos ter atalho, nós não podemos queimar etapas. Porque experiência com Deus é caminho andado. E o nível da intimidade, da revelação de Deus em nós é construído num relacionamento de fé, de certeza e convicção aplicável a cada dia. Não é? Aplicado a cada dia. É uma relação íntima e pessoal, onde Deus faz parte no nosso cotidiano. É como eu gosto de falar, desde que eu comecei a me relacionar com Deus, era como se eu arrancasse o tampo da minha cabeça, um tampo da minha cabeça, e permitisse a Deus inspirar, lançar a sua palavra em mim. Então os meus pensamentos, eles são inspirados pelo Senhor. Eles estão sendo renovados pela palavra de Deus. Então, queridos, é essa vivência. Porque, queridos, nós somos chamados como homens prudentes. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós ouvimos a palavra e abrimos fundo, uma vala funda dentro de nós, cavamos fundo. O que significa? Nós pegamos essa palavra e fazemos com que ela transpasse a barreira da nossa alma, transpasse a barreira dos nossos conceitos e preconceitos, transpasse a barreira dos nossos traumas, dos nossos complexos e alcance o nosso espírito recriado dentro de nós. Então, quando eu ouço essa palavra e apego, eu creio nela, eu tenho certeza de quem é Deus e de que é essa palavra. Eu tenho convicção de que é o certo, de que é a direção, é o caminho de vida. E eu pego essa palavra, eu me exponho diante do Senhor e permito, eu dou liberdade ao Deus para que eu seja desconstruída. Então esta palavra que é espírito e vida, ela vai se manifestar em nós
ela vai nos santificar. Quando verdadeiramente nós nos rendemos, nós nos submetemos ao processo de desconstrução. Já falamos aqui outro dia que não se coloca vinho novo em odres velhos, não se coloca um pedaço de tecido novo em roupa velha, porque estraga. Falamos sim que cristianismo não é adorno. Cristianismo não é como um brinco, não é como uma maquiagem que nós fazemos. Cristianismo é uma vida do céu, é um Deus que veio fazer morada dentro de nós. E como falamos, nós morremos, fomos crucificados com Cristo. E hoje não sou eu que vivo mais, Cristo vive em mim. Cristianismo é nós deixarmos Cristo viver em nós e através de nós. Então é maravilhoso quando esse processo de você se abrir, se desconstruir, permitir que Deus trabalhe no seu caráter, na sua personalidade, queridos. Sim, amados, o Senhor quer que possamos ir a Ele do jeito que somos. Do jeito que somos. Do jeito que somos. Mas quando esta vida vem em nós e ela se manifesta em nós e ela começa a operar milagres, maravilhas, então é uma palavra que não apenas eu escuto, mas eu pratico, como Hebreus fala, que eu já trouxe outro dia, Hebreus 5, muitos já davam para ser mestre. Pelo tempo que está na igreja, pelo tempo que lê a Bíblia, pelo tempo que ora, que jejua, mas ainda por causa da negligência. Queridos, há uma negligência. Tem muitos que já davam para ser mestre, mas tem uma fé rasa, porque não sabe discernir o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é profano. Porque nunca foi experimentado, nunca experimentou aplicar, manejar essa palavra para que o próprio Deus venha e nos dê discernimento. Esta palavra, ela é viva e eficaz, ela é cortante e penetrante como uma espada de 2 gumes. Ela vai rasgando as nossas entranhas intelectuais, ela rasga as nossas entranhas emocionais, até chegar ali nas juntas e medulas e separar o que é espírito e o que é alma. Então esta palavra, ela é fantástica. Esta palavra, ela produz frutos. Ela cumpre em nós exatamente aquilo para a qual ela foi enviada. Se ela foi enviada para salvar, a salvação. Se ela foi enviada para curar, a cura. Se ela foi enviada para libertar, a libertação. E se ela foi enviada para restaurar e santificar, haverá profunda restauração e santificação. Porque é uma palavra viva, uma palavra que desceu do céu como a chuva e como a neve e não volta para lá sem cumprir o que lhe apraz. Então, amados, é maravilhoso, é maravilhoso. Sejamos receptivos, sejamos as pessoas que cooperam com Deus. Então, se hoje você ouve a voz do Senhor, não endureça o seu coração com entendimento que você entendeu há 10 anos atrás. Não, já foi. Cada um anda na luz que tem. E o Espírito de Deus é dinâmico. Hoje eu não sou mais igual que eu era antes. Porque hoje eu já me alimentei de uma dose maravilhosa da palavra. E a palavra veio com luz e iluminou meu interior. E trouxe vida, trouxe revelação da parte de Deus sobre mim. E quando eu aquieto, o Espírito Santo, o nosso ajudador, nós passamos a discernir a voz do nosso pastor. É maravilhoso. Deus, ele não acusa. O acusador é o diabo.
o Senhor, Ele gera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. E quando nos colocamos sensíveis a Deus, humildes, queridos, a soberba, a altivez, olha, Deus resiste ao soberbo, Deus resiste à altivez, mas Ele ama o homem e a mulher cujo coração é contrito na presença dEle. Amados, o Senhor ama os seus filhos que creem, que se aproximam dEle e verdadeiramente crê que Deus existe, sabe que Deus existe, tem certeza que Deus existe, tem convicção que Deus existe. E sabe que o nosso Deus é o galardoador. E este caminhar com Ele é simplesmente maravilhoso. Deus vai à frente. O Senhor diz que Ele nos conhece tanto, tanto, tanto. Ele conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Ele nos conhece numa proporção que antes mesmo que as palavras venham aos nossos lábios, o Senhor já as conhece. É maravilhoso quando a gente não precisa falar demais com Deus, mas precisamos estar conectados. Nós precisamos mais ouvir a Deus do que falar com Deus. Deus tem riquezas para falar conosco. Então temos que ser prontos para ouvir a voz de Deus, tardios para falar e mais tardio ainda para irar. Então, amados, essa convicção. Então, o mundo espiritual é imperceptível aos nossos 5 sentidos. Os 5 sentidos, Deus nos criou com os 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Esses 5 sentidos, nós percebemos o mundo ao nosso redor. Mas o mundo espiritual, você não se conecta através dos 5 sentidos naturais. Não, nós conectamos através de um espírito recriado e de uma sensibilidade espiritual. Amados, precisamos desenvolver e aguçar a nossa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Fale menos e escute mais. Fale menos e escute mais. A Bíblia diz que nós nem sabemos como orar. Então não chega rezando, falando, repetindo. Não. A Bíblia diz que o Espírito nos ensina a orar. O Espírito vem com gemidos inexprimíveis dentro de nós. É maravilhoso quando somos humildes o suficiente de chegar e falar: Deus, eu não sei nem como orar agora. Senhor, eu não sei nem o que falar para ti, mas eu estou aqui, rendido aos teus pés, porque eu creio que tu existes. E eu posso me aproximar de ti, porque tu és o meu galardoador. É maravilhoso, queridos. Não tentemos relacionar com Deus como a gente se relaciona com gente, com pessoas. Não. O Senhor fala ao profundo do nosso coração. E para nós ouvirmos a sua voz, nós precisamos nos aquietar. Amém, queridos? Então, e quando os nossos sentidos percebem algo da parte de Deus, é porque Deus mostra, é porque Deus revela. Há momentos, não é toda hora, porque o dom é de Deus. Tem horas que eu percebo na minha pele a presença dos anjos. Também percebo na minha pele a presença do inimigo. E eu sei como me mover e como batalhar e fazer essa guerra. Então, queridos, jamais confundamos
ter fé com a vontade de crer, a vontade que tudo dá certo. Tem gente que fala, não, vai dar certo. Vai dar certo, olha, pode crer, vai dar certo. Mas baseado em quê? Que alguém fala que vai dar certo. Tem gente que fala, solta, ó, vai fazer uma fezinha, ó, vamos ter uma torcida, gente, vamos torcer, vamos fazer uma corrente. Queridos, não é dessa forma. Você querer que dê certo, você torcer para dar certo, você fazer uma fezinha, você fazer corrente, você fazer... Nada disso move a mão de Deus. O que move a mão de Deus é a fé e a obediência. A fé e a obediência. Isso move a mão de Deus. Amém? Então, queridos, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso, queridos, venha, se debruce na palavra, leia a palavra. Essa semana eu estava falando com o pastor Zé Luiz, eu falei, bem, às vezes os versículos pipocam dentro de mim, porque o Espírito Santo me faz lembrar, porque verdadeiramente fazem 37 anos que eu leio a Bíblia. Então, queridos, aqui também colocaram aqui, ó, fé, pastor Zé Luiz, não é mantra. Não, isso não é fé. Isso não é fé. Amém, queridos? Porque a fé genuína, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, por isso se exponha, por isso estude a Bíblia, por isso vai ler a palavra. E porque a fé genuína nos leva a esperar com confiança no Senhor. Como nós falamos outro dia, a fé genuína não faz a gente ficar esperada assim, aquela coisa esperando que cai do céu. A fé genuína nos leva a esperançar. O que é esperançar? Você ter confiança de que algo vai acontecer, mas você tem uma atitude em movimento. Esperançar crendo, esperançar avançando, esperançar confiando, mas se movendo, né? Não ficando passivo, não ficando na zona de conforto, não ficando no espírito de passividade. Ainda vou voltar a ministrar para vocês os 3 P's. Uma vez eu ministrei os 3 P's, que eram passividade, preguiça e procrastinação. Uma hora eu vou voltar a falar sobre os 3 P's. Passividade, preguiça e procrastinação. Então, nós vamos falar sobre isso. Quantas vezes o procrastinar é você empurrar com a barriga, você deixar para amanhã, sendo que é hoje, aqui e agora. Não é? Amém, queridos? E para que a fé seja real, precisam haver 4 elementos. Crer na palavra, confiar na palavra, depender da palavra e obedecer à palavra. São 4 coisas que estão interligadas. Crer na palavra, confiar na palavra, depender da palavra e obedecer. Então, queridos, para que a fé seja real, você crê em quem? Em Jesus Cristo e na sua palavra. Então, queridos, verdadeiramente, para que a fé verdadeira, ela se manifesta em nós, a fé não é um tiro no escuro, não. A fé tem um alicerce, crer na palavra, confiar na palavra, depender da palavra e obedecer. A construção do crer, confiar, depender e obedecer cria toda uma plataforma frutífera, uma terra fértil no nosso coração. Toda boa semente que cai, ela germina. E é essa terra que dá 100 por 1.
Amém, meus amados? Eu vou entrar mais profundamente nessa questão do crer, confiar, depender e obedecer na próxima ministração, que será na terça-feira, às 8 horas da manhã. Então, eu quero encerrar esse nosso momento maravilhoso. Eu amo mesmo, ouvindo um pouquinho este cântico, rompendo em fé. E depois eu vou transmitir para vocês essa música. Ela é linda, ela é inspiradora, ela é forte, ela é cheia de palavras vindas da palavra do Senhor. Então, que nós possamos, queridos, que o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, as doces consolações do Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vamos romper em fé. Sobre cada um dos irmãos. Senhor, vem com avivamento sobre esta igreja. A igreja somos nós reunidos nesse lugar. Vem derramando do teu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, seja derramado sobre toda a carne. É tempo de avivamento. Nós estamos vivendo os últimos momentos. E é maravilhoso quando verdadeiramente nós podemos entender que Deus é Pai. Então, queridos, que você possa cada dia abrir o seu coração, se deixar encharcar, que você possa verdadeiramente crer nessa palavra, não é? Depender dessa palavra. E todos os dias, porque, queridos, como diz outro dia, saco vazio não para de pé. Que nós sejamos cheios, encharcados, inundados de Deus e a sua palavra. E tudo vai passar. Toda essa fase de pandemia vai passar. Vai passar. Creia que você passará com leveza, em nome de Jesus. Um grande beijo a todos vocês, um ótimo final de domingo e que esta semana seja uma semana cheia de expectativas novas. Olha, eu quero dizer, não sei se ainda o Alexandre ainda está aqui comigo. Alexandre, olha, temos uma novidade, daquela nossa live dupla, o Alexandre Felcar, teve um jovem que se lançou no novo projeto. Olha, foi bênção, viu? Eu quero dizer a você que a tua fala, aquele dia da live, inspirou algumas pessoas a se mexerem, a se reinventarem e começarem um novo segmento. Então, queridos, olha, um grande beijo para todos, fiquem na paz, shalom e até terça-feira. Beijo!